E aí pessoal, como é que vocês estão? Esse é o primeiro vídeo que a gente vai tratar, a gente vai se utilizar desse livro aqui, que você encontra fácil por aí para comprar, mas você também consegue encontrar essas pranchas na internet. Vamos lá para a prancha. A prancha que a gente vai estudar é essa aqui. Para vocês terem uma ideia, eu fiz algumas versões dela, então, por favor, se precisarem, se sentirem necessidade, façam também, é ótimo. Essa forma de desenho que eu vou passar para vocês é um pouco diferente daquela forma clássica que a gente tem, que seria você fazer formas geométricas que te ajudam a fazer a estrutura do desenho. Isso aqui seria um rosto, por exemplo, ou mesmo para perspectiva, quando você vai fazer o desenho de uma cidade. Geralmente a gente faz alguma forma geométrica que se aproxime daquilo que a gente quer desenhar, para depois fazer aquilo que a gente quer desenhar de fato. E aqui é um pouco diferente. E por que é legal aprender? Vai fazer com que você se atenha muito mais àquilo que você está vendo. Às vezes a gente faz uma estrutura e passa a seguir a nossa estrutura, não tanto aquilo que está na nossa frente. E ele é muito bom para fazer desenho de referência, tanto para uma imagem de uma foto, por exemplo, se você quiser desenhar uma musculatura, ou mesmo se você estiver na cidade desenhando um modelo vivo, por exemplo. Então, qual que é o ideal? O ideal é misturar as duas coisas, né? Esse tipo de desenho aqui, tem algumas playlists no canal que falam sobre ele. A playlist do livro do Michael Hampton, por exemplo. Então, dá um pulinho lá e é muito legal que você aprenda. Bom, eu vou organizar esse jeito de se desenhar em pequenos tópicos, que eu vou sempre repetir em todos os vídeos, vocês vão ver. Cada vídeo eu vou falar de uma forma um pouco diferente, né? Isso aí ajuda a gente também a afirmar isso na nossa cabeça, né? É legal que vocês usem lápis, porque tem uma variação a ponta do lápis, ela dá uma variação um pouco diferente daquela da lapiseira, mas tudo bem também se você quiser usar lapiseira. E usar limpa-tipo. O limpa-tipo é essencial para esse tipo de desenho que a gente vai fazer. Antes de começar, é legal a gente fazer alguns exercícios de coordenação motora. Eu tenho até um vídeo aqui na playlist que fala sobre isso, mas eu posso falar rapidamente sobre esses exercícios. Que nada mais é do que fazer linhas retas. Eu costumo não apoiar minha mão na folha para poder ajudar na firmeza, né, ajudar na coordenação, tanto para um lápis como futuramente para o pincel também. Então você sempre vai fazer linhas retas mudando o sentido. Por que mudar de sentido é importante? Porque muda um pouco a dificuldade também, né? Então é legal. Pensar em linhas retas mudando sentido. Pensar em diagonais mudando sentido. Desenhar círculos mudando sentido. Desenhar quadrados dessa mesma forma. E o que vocês também tiverem como criatividade, se quiser desenhar qualquer outra coisa também, mas uma coisa que é importante também é às vezes variar a intensidade, às vezes fazer um traço mais fraco, às vezes fazer um traço mais forte. Nesse caso eu coloquei um pouco mais fraco, depois um pouco mais forte. Agora eu variei, coloquei mais forte, depois mais fraco e depois mais forte. É bom fazer esse exercício para aquecer a mão antes de começar. Bom, vamos à prancha então, né? Primeira coisa, a gente vai falar sobre vestígio, desenhando com limpa-tipo. Que seria, você vai fazer a forma geral do desenho, sem se preocupar com detalhes. Bem simples mesmo. E vai passar o limpa-tipo. O limpa-tipo ele vai te passar o vestígio do desenho, ele vai deixar o traço bem fraquinho, então você vai passar para uma segunda fase, em cima agora daquilo que você desenhou. E todo o desenho vai correr dessa forma. E cada versão que a gente apaga e refaz, a gente vai fazer com que fique mais parecido com aquilo que você está vendo. A segunda coisa que eu quero que você preste atenção é na abstração. Quando você estiver vendo o seu modelo, você não vai, nesse caso aqui, por exemplo, seria um olho na prancha do Salisbury. Você vai abstrair isso e vai enxergar apenas linhas, ângulos e distâncias entre linhas, e se tivesse massa, intensidade de massa e tudo mais. Importante que você pense desse jeito aqui quando você for desenhar. Eu sempre dou preferência para linhas retas do que para linhas curvas. E a linha curva, a hora que está num momento mais avançado do desenho, eu faço mais linhas curvas. As linhas retas ajudam a gente a organizar melhor. As coisas elas ficam mais claras. Uma outra coisa que eu gostaria de passar para vocês seria a intensidade da linha. Para a parte inicial, que a linha seja mais fraca, né? Claro, para que a gente possa apagar, que não deixe vestígio, mas também, mesmo para o acabamento do desenho, você se preocupar em deixar algumas linhas que são mais fraquinhas, outras mais fortes, outras mais intensas. Então, preste bem atenção na firmeza da linha, isso vai fazer com que seu desenho fique com mais qualidade. O que é ótimo também pensar é em linhas auxiliares. Quando você vai construir o desenho dessa forma, a gente vai sempre prestar atenção nas distâncias. Então, às vezes se você faz uma linha auxiliar que te aproxima de um modelo, por exemplo, aqui
ficaria mais parecido com um triângulo. Te ajuda a ver mais os espaços. Preste bem atenção também nos espaços em branco, não apenas naquilo que você risca, mas aquilo que também deixa de ser riscado. Os espaços em branco são essenciais para que você veja se o desenho está numa proporção correta, se as formas estão na proporção correta. Nesse caso, por exemplo, os espaços em branco aqui me ajudam a identificar bem o desenho, né? Se esse espaço em branco em relação a esse espaço em branco aqui está combinando ou não. Se os espaços em branco estão com um formato que corresponda àquilo que você está desenhando de referência. Quando você for desenhar, pense sempre na simplificação das formas. Então, quanto mais iniciante está o desenho, menos detalhes a gente vai prestar atenção. A gente vai prestar atenção na estrutura. E quanto mais o desenho está na parte da finalização, aí sim você vai pensar em mais detalhes. Aqui já dá para ver, por exemplo, aqui a gente tem esses dois traços aqui. Esse traço aqui eu não preciso dele para estruturar o desenho. Então, você veja que para eu fazer a minha base, eu penso naquela parte que me interessa. Quando você for passar para as próximas fases do limpa-tipo, comece sempre pelo mesmo ponto, porque isso vai te ajudar a organizar o seu desenho e que esse ponto seja escolhido onde tem mais referências. Então, por exemplo, aqui eu tenho mais referências de espaços entre linhas. Então, seria legal a gente começar por onde tem mais referências, porque essa forma de se desenhar é assim, ela vai se espraiando. Então, eu começo por um ponto, eu defino essas duas distâncias e esses ângulos é que vão me ajudar a definir o resto do desenho. E assim que eu gostaria que você construísse a sua prancha, aqui a gente tem vários exemplos, né? A outra também é a mesma coisa. Quanto mais fases você dá para o seu desenho, mais parecido ele vai ficar. Peço que vocês curtam esse vídeo, que vocês passem esse vídeo para alguém que goste, que vocês se inscrevam no canal, que é sempre bom. E eu desejo um grande abraço para vocês e até a próxima prancha. Até mais.